E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Bruno Rinaldi, de Física, e estou aqui para falar mais uma dica para vocês para a nossa prova do Enem, né? Tá chegando aí já, estamos fazendo aquela bateria de aulas do Esquenta Enem, e aqui hoje eu estou falando sobre um tópico que tem sido muito importante na prova de Física. Em quase todos os anos você vai ver alguma questão sobre física ondulatória, ondas. Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre ondas? Bom, primeiro, que toda a parte de telecomunicação que existe hoje em dia trabalha com ondas eletromagnéticas. E aí já vem um detalhe importante, que é a classificação das ondas. Galera, não esquece, onda pode ser eletromagnética ou pode ser mecânica. A onda eletromagnética é aquela que se propaga no vácuo. Por exemplo, a luz que se propaga no espaço, ou até no ar mesmo, ela é uma onda eletromagnética. Qualquer onda eletromagnética ela pode se propagar tanto no vácuo quanto no meio material. Já as ondas mecânicas, como por exemplo o som. O som é uma onda que não se propaga no vácuo. Ela precisa de alguma coisa para se propagar. Pode ser ar, água, pode até ser um corpo sólido. Você já deve ter visto talvez aquela história da pessoa ouvir através de um trilho de trem, se o trem está se aproximando ou não. Isso daí não é muito comum, né? A gente não costuma fazer, mas tem sentido, porque o som se propaga também em meios sólidos. Mas a questão é a classificação. Uma onda mecânica, como o som, não pode se propagar no vácuo. Então, por exemplo, em filmes que você vê aquelas explosões no espaço e aquele barulhão, isso não acontece de fato, porque o som ele não tem como se propagar em algum lugar que não tenha ar, por exemplo, como é a questão do espaço. Beleza? Uma outra coisa importante é você lembrar dos fenômenos ondulatórios. Quais são esses fenômenos? Bom, existem vários, na verdade, mas os mais importantes são o da reflexão. Ondas se refletem, reflexão mesmo, é como se fosse uma luz batendo num espelho. Quando ela bate, ela reflete. Essa reflexão, ela sempre ocorre voltando para o meio que ele estava se propagando e mantendo algumas características da onda, como, por exemplo, frequência. A frequência da onda ela não muda na reflexão. Existe a refração. A refração é quando a onda bate e passa para um outro meio. Por exemplo, já que a gente está falando de luz, você imagina a seguinte situação. Imagina que você está dentro do seu quarto e aí você olha as coisas que estão ocorrendo do lado de fora através da janela fechada. A janela de vidro, ela permite a passagem da luz. Essa luz que veio do lado de fora e passou pelo vidro é uma luz que nós chamamos de refratada, pois ela atravessou um meio material diferente. Beleza? Entendeu? Isso acontece muito quando a gente está numa piscina ou no mar, por exemplo, e aí você olha o seu corpo dentro da água. Você vê que a imagem não está exatamente como o seu corpo é. Ele pode parecer um pouco mais reduzida ou um pouco distorcida. Isso tem a ver com a refração. A refração atmosférica acontece muito também, e até em dias muito quentes. Aqui no Brasil, por exemplo, nós costumamos ver em grandes estradas, em dias muito quentes, aquela aguinha no final, no horizonte. Isso também é um efeito de refração atmosférica. Então, gente, reflexão é quando a luz bate e volta. Ou luz não, qualquer onda, na verdade. E refração é quando ela bate e passa para um outro meio. Aí pode ocorrer mudança de comprimento de onda, da velocidade da onda. O que não muda é a frequência. Beleza? E outros fenômenos ondulatórios importantes aí, que é bom você lembrar também, são os fenômenos da interferência. Interferência, por exemplo, é o motivo pelo qual as pessoas pedem que você não use telefone celular quando um avião está se aproximando do aeroporto. A frequência do teu telefone celular pode interferir na frequência de comunicação do piloto com a torre. E isso poderia causar um grande problema, né? Imagina se você está falando alguma coisa. E aí, vamos lá hoje? A pessoa fala não no momento que o piloto pergunta autorização para o pouso. Aí o cara fala não, sabe? Esse tipo de coisa tem que evitar. Outra coisa também que acontece bastante, além da interferência, é a difração, que é quando a onda contorna obstáculos. Né? Você está dentro de um quarto, alguém te chama lá fora, e mesmo com a porta fechada você consegue ouvir, porque as ondas sonoras contornam os obstáculos. Esse é um fenômeno de difração. E um outro fenômeno também conhecido é o da polarização. Polarização é o motivo pelo qual as pessoas conseguem ver cinema 3D. Os óculos 3D, eles têm lentes polarizadas, uma de uma cor, normalmente azul e a outra vermelha, de tal forma que você consegue enxergar dois filmes diferentes em cada olho, te dando uma impressão
de profundidade, beleza? Ah, um outro fenômeno que já apareceu também no Enem e que de vez em quando as pessoas ficam meio enroladas porque não sabem, é o efeito Doppler. Esse fenômeno ondulatório muda aparentemente a frequência de uma onda. É quando você está andando, por exemplo, numa estrada e vê uma ambulância chegando próximo e o barulho da ambulância muda a tonalidade. Ela vem... E aí, quando passa por você, muda e fica... Esse tipo de coisa é uma mudança aparente na frequência que você está observando. E essa frequência, na verdade, não muda, porque o cara da ambulância não está alterando a frequência só porque passou na tua frente. No momento que ele passa, ele, pô, vou mudar aqui o som. O som é o mesmo, só que para você que está vendo a fonte em movimento, você vai ver uma frequência que se altera, vai ouvir uma frequência que se altera. Isso é o chamado efeito Doppler. Beleza, galera? Galera, não esquece, no dia 3, não é isso? 23 agora, isso, 23, né? A aula de véspera da prova do Enem. Nós vamos fazer um mega aulão que vai ser transmitido aí pelo R7, pelos outros portais. A gente vai estar falando sobre todos os temas na aula de véspera para você dar aquele estudo final, aquele gás para a prova do Enem, que já está aí chegando, além de todos os nossos aulões esquenta gratuitos que estão aí rodando também na internet, beleza? Um grande abraço, galera. Boa sorte na prova. Valeu!